GolCast no ar. Hoje com um tema que está dando o que falar, viu? O impasse na criação da Liga Brasileira de Futebol. Os clubes da Série A e B se uniram e entregaram nova carta proposta em oposição ao projeto assinado por 8 clubes da Série A. Eles não concordam com a distribuição de receitas que seria feita de acordo com o engajamento de cada instituição. Que tema, hein? Vamos falar mais sobre isso com o diretor da AIM Sportman, Patrick Lopes. Eu sou a jornalista Duda Streves, está começando agora o GolCast, o podcast da GolManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GolCast GolManage. Cada terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e a gente se vê. Participam do GolCast o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é dele, José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar, então, as boas-vindas ao Patrick. Tudo bem com você, Patrick? Tudo bem, Eduardo? Prazer falar com você e todos os presentes aqui também. Seja muito bem-vindo. Agora vem cá, que dificuldade é essa de dar sequência à Liga, hein? Que todo mundo fala, mas aí a gente tem uma esperança de que vai sair do papel e, de repente, vem uma novidade. Essa é a novidade da hora, né? Esse impasse que está rolando. Gente, eu vou atuar no lado otimista aqui, né? É um assunto que cativa muito a todos, né? Por ser futebol, por envolver todos os clubes da Série A e da Série B. Então, a gente tem aqui o Brasil inteiro praticamente representado por esses clubes, por essa paixão, por essas torcidas, né? Então, se cada jogo já é muito comentado e já tem uma atração da mídia enorme, imagina essa coletividade quando os assuntos aqui envolvem o potencial econômico que a gente tem aqui da Liga, né? Impasse foi o que a gente sempre encontrou no assunto Liga, né? Já houveram outras tentativas, né? Nunca é simples quando você tem 40. Em alguns momentos foi-se falado sobre 20 clubes, né? De ter só a Série A, mas, enfim, há algum tempo já houve um consenso de ser Série A e B e de ter os 40 clubes de alguma maneira aqui relacionados sob a forma de uma liga, né? Mas eu vou, como eu falei no início, eu vou pegar pelo lado otimista da coisa, né? A gente já esteve muito mais longe, né, de conseguir formar a liga aqui no Brasil, né? Ao impasse, 40 stakeholders juntos tentando definir o que é melhor para todos, né? Sempre vai ter aqui uma dificuldade e alguns clubes puxando para um lado, para o outro, um processo de negociação que a gente enxerga de uma forma natural, né? Não é um processo simples, né? Você teve a formação de algumas ligas ao redor do mundo de formas diferentes, né? Como na Espanha foi de um jeito, na Inglaterra foi de outro, através da liderança de alguns clubes, na Alemanha foi de outro, completamente diferente. Portugal tem uma liga estruturada hoje de uma forma diferente que vem mudando, e a França, inclusive, na mesma linha, ainda não é um projeto 100% maduro. Então, voltando aqui para o meu otimismo quanto à Liga Brasileira, a gente não vê nenhum clube, né? E a gente está muito próximo dos clubes aqui, está conversando muito com todos eles, a gente tem alguns clientes na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, então a gente, sem dúvida nenhuma, está envolvido aqui, e envolvido com a cabeça sempre de gerar o máximo de valor para o produto futebol brasileiro, né? E quando a gente conversa com os clubes, a gente vê que há um alinhamento aqui nesse sentido, né? No sentido da convergência, no sentido de criar um produto que maximize o valor do futebol, que todos possam ganhar. É o famoso aumentar o bolo, né? Sem dúvida nenhuma, como será repartido o bolo, a gente está hoje, né? E aí a mídia tem noticiado bastante isso, tem feito boas análises, né? Como repartir o bolo vai ser uma discussão, mas eu diria aqui que é muito mais a discussão no sentido de estruturalmente criar um produto, né, que ele daqui a 10 anos não ceda, né? Isso é muito importante para qualquer investidor, né? E a gente tem certeza que a gente vai falar um pouquinho disso, que vai olhar o produto, né, que esse negócio não se desmonte, né, por algum motivo ao longo do médio prazo, do longo prazo, né? Então, essa solidez do produto, tudo isso que vai formar um produto de maior valor para todo mundo que estiver envolvido nisso, e eu digo os prestadores de serviços, os próprios clubes, os jogadores, os agentes, os empresários, os advogados. Eu acho que a gente nunca esteve, né, e pelo que a gente conversa com os próprios clubes, num momento em que todo mundo está sentado na mesa querendo fazer o negócio
da melhor maneira possível, né? Isso é muito bom, é muito legal. Nós, como assessores aqui, como consultores e ao lado de alguns clientes nossos, a gente fica muito feliz de ver que a gente vai, algum momento vai convergir, mas o processo ele naturalmente não vai ser fácil, como não seria em nenhum cenário. Patrick, falo aqui de São Paulo hoje excepcionalmente, Norton Capel, obrigado por estar conosco, uma honra recebê-lo aqui no Golcast. Seguindo nessa questão que a Eduarda trouxe aí, da questão da criação da Liga Brasileira de Clubes, hoje ela vive esse impasse e está muito clara a divisão em relação aos 5 clubes da primeira divisão do futebol paulista, mais Flamengo, né, e os demais clubes, e a questão envolve muito claramente a divisão das cotas dos direitos de transmissão de TV, que é o grande número, né, o grande faturamento dos clubes. A tua empresa trouxe, juntamente com a La Liga, uma proposta de conversa com os clubes. O que a La Liga, o que essa experiência espanhola poderia ajudar ou pode contribuir na criação da Liga, né? Uma liga tão importante como a espanhola? Qual seria a maior contribuição para o futebol brasileiro e qual seria essa abrangência? Não, legal, muito bom ponto, Renato. Obrigado por trazer essa discussão aqui, que eu acho que é muito importante e é um prazer responder a tua pergunta. A gente fez uma parceria com a La Liga e também com a XP, tá? E qual foi o nosso propósito, o nosso incentivo, né, quando a gente viu que faria sentido fazer essa parceria, essa união desses 3 grupos, né, e o que a gente levou para os clubes, né? A gente organizou um evento, né, na época, né, isso mudou rapidamente, felizmente, né? Falava-se muito sobre o investidor comprar já uma participação da Liga e trazer o dinheiro, o famoso cheque, e ficou-se uma discussão de quem seria o cheque, como isso, né, chegaria aos clubes, né? E nesse momento a gente entendeu que a discussão estava errada. Tá? A gente entendeu que o ponto focal não poderia, não deveria ser esse, que isso destrói valor, né? Primeiro porque muitos clubes não estão preparados, né? Isso entra toda a parte da governança e da tomada de decisão hoje dos clubes, SAF, um outro assunto que a gente vai entrar, mas muitos clubes não estão preparados para receber um cheque do montante que seria recebido, né? Segundo que o cheque ele vai ser tão maior quanto o valor do produto que está sendo vendido, né? Então, o produto precisa ficar muito claro, o produto precisa ser muito bem estruturado, né? Então, a bandeira que a gente quis levantar ao organizar o evento, que felizmente foram 35 clubes, foi muito legal conversar com todos eles, que os clubes eles precisavam se unir para maximizar o valor desse produto, que é a Liga, né? Então, essa foi a mensagem que a gente passou, né? A gente conseguiu trazer o presidente da La Liga, Javier Tebas, né? Ele passou muito da experiência dele na formação da Liga Espanhola e explicou hoje quais são as métricas e como foi a transição da Liga Espanhola para chegar no ponto que está hoje. E hoje eles têm feito diversas discussões e alterações, inclusive, lá na Liga, em prol sempre de buscar o melhor produto de futebol espanhol, né? Então, esse evento foi para a gente falar um pouco do caso espanhol e mostrar para os clubes que o foco, nesse momento, tem que ser em se unir, né? E os clubes que são os donos da Liga, né? Não é ninguém mais. A Liga é uma união dos clubes. Os clubes precisam desenhar o melhor produto, né? E a gente mostrou para eles como, na nossa visão, eram algumas primeiras... um primeiro esboço de, na nossa visão, qual que é o melhor produto, qual é a direção de um melhor produto, né? E a gente veio indo na direção de 6 pilares básicos, tá? São eles: governança, né? A Liga precisa ter corpos de governança na sua estrutura sólidos, né? Com quóruns de votação que representem o todo e cada matéria tendo uma especificidade representativa ali, e que se decida sempre com um incentivo de gerar
de novo, eu estou sendo muito repetitivo nessa questão de maximizar o valor do produto, porque esse é o foco, esse é o nosso foco quando a gente fala do assunto, e a gente vê que os clubes também estão entrando nesse caminho, né? Então, primeiro, governança, né? Então, tem que ter uma governança, regras claras, né, de o que acontece dentro da liga, como acontece, quem toma a decisão e como toma a decisão, né? Isso é muito importante, né? No segundo ponto, a relação com a federação. Todas as ligas têm uma relação muito sólida com a federação, né? A federação, é leviano a gente achar que a CBF vai sumir, a CBF não vai ficar só cuidando da seleção brasileira. Não é isso que vai acontecer, não é isso que aconteceu em nenhuma das ligas ao redor do mundo. A federação vai trabalhar muito, né? A CBF vai trabalhar muito com a liga, né? O como a CBF vai trabalhar com a liga é um ponto que precisa ser desenhado, né? A CBF vai ficar com a arbitragem? Não vai, né? Vai ficar com o campeonato feminino, o campeonato amador, vai ser só o profissional? Como que vai ser isso, né? Então, isso tudo precisa ser conversado e desenhado com a CBF, e essa relação com a CBF precisa ser muito clara e ter documentos muito objetivos, né? Para quê? Para justamente no futuro a gente não ter problemas com a CBF, né? Porque ter problemas com a CBF vai impactar no valor do produto no longo prazo, né? Então, regras claras com a CBF é o segundo ponto. Terceiro ponto, a liga, e é isso, tem vários modelos ao redor do mundo, o quanto a liga vai regular alguns parâmetros no clube, né? E aqui eu ainda não estou falando de fair play financeiro, tá? Mas passa também pelo fair play financeiro, mas não é só fair play financeiro. Um exemplo, se a liga vende uma participação dela, né? Então ela vai, os números falados eram de 4 bilhões de dólares pelo total da liga, 1 bilhão de dólares ou 800 milhões de dólares para 20 ou 25% foram as propostas que foram noticiadas, né? Como os clubes vão gastar esse valor, né? Algumas ligas ao redor do mundo, elas determinam, né, como que o clube pode gastar esse valor, né? Por que isso é importante? Para você padronizar, você uniformizar estruturas, né? Para você colocar todos os clubes que disputam, né, nas 4 linhas, com 11 jogadores, numa posição, né, pelo menos padronizada de estruturas, de ter um CT, né, com qualidades muito parecidas, né, de ter estádios, claro que tamanhos vão variar, né, mas com estruturas que permitam ao seu torcedor com segurança, né, ir ao estádio, ter um bom momento de entretenimento, gramados iguais, né, ou com a qualidade, com um piso, e tudo isso. Então, essa parte de controle da liga sobre os clubes não é a liga querendo mandar, mas assim a liga querendo uniformizar, padronizar para todos jogarem sob a mesma regra, sobre o mesmo padrão. Tá? É disso que se trata boa parte do fair play financeiro, do fair play operacional, vamos dizer assim, né? O financeiro, ele basicamente tem que permitir que nenhum clube use da questão financeira para ter vantagem em cima do outro. Então, o clube não pode contratar um mega elenco e não pagar os salários, porque ele vai ganhar o campeonato e não pagou ninguém, né? Acumulou uma dívida enorme. A gente tem alguns casos disso já no Campeonato Brasileiro. E isso está infringindo o fair play financeiro. Então, a Liga, né, na nossa visão, ela precisa sim, ainda mais aqui no Brasil, num primeiro momento, colocar algumas regras, né, sobre esses pontos. Vou acelerar um pouquinho aqui. Quarto ponto, a distribuição dos direitos de transmissão, né, acho que isso já está sendo amplamente discutido. A definição dos direitos comerciais, né, não é só o direito de transmissão, tem alguns outros direitos comerciais que podem ser negociados coletivamente. E a gente tem um sexto item que para a gente é bem importante, que é o serviço da Liga para os clubes. Aí eu vou entrar na tua pergunta mais objetivamente, que é onde entra a La Liga nisso. Tá? A La Liga ela tem um histórico lá na Liga Espanhola de ajudar, de montar quase que um centro de serviço compartilhado e ajudar muito os clubes em determinadas frentes. Né? Você pegar um caso como o Flamengo tem um balanço, né, uma receita muito maior que diversos outros clubes. Né? Por quê? Porque tem a torcida muito maior e já está conseguindo aproveitar essa torcida muito melhor do que outros clubes pela boa gestão que vem fazendo ao longo dos últimos anos. Né? Mas os clubes menores e com torcidas menores, a Liga vai prestar uma consultoria para os clubes. A Liga brasileira, tá? Onde que ela liga, a gente vê como interessante o apoio que ela está oferecendo aqui para a Liga Brasileira. Ela já estruturou isso lá. Ela faz isso muito bem lá. Ela presta serviço para os clubes através da Liga muito bem. Tá? O papel da La Liga aqui, gente,
como a gente estava trazendo, né? E isso ainda não tem nada, isso não avançou nada, isso ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, né? Não tem ninguém contratado aqui para nada, tá? Isso eu preciso deixar claro. Mas onde a gente viu o valor inteiro a La Liga ao nosso lado? Primeiro, pela experiência. Segundo, que além da Liga Espanhola, ela já ajudou diversas ligas ao redor do mundo a estruturar gestão no futebol de uma forma bem ampla, tá? Que é o que a gente vem fazendo também para os nossos clientes. Então, respondendo a sua pergunta, a experiência da La Liga, tanto na Liga Espanhola quanto em algumas outras ligas, inclusive na América do Sul, foram determinantes para a gente ver como um parceiro para aquele momento, né? E a gente está vendo como que isso tudo vai se desenvolver com essa formação aí da Liga e tudo que está acontecendo. Tudo bem, Patrick? Bem, Luiz? Tudo legal. Eu falo contigo de Brasília, né? Legal. Bom demais. Cara, você falou de tantas coisas, de tantos pontos aí que são... Falou desses 6 pontos, da relação da CBF, da questão dos clubes estarem unidos, né, e com um propósito de melhorar o produto, de aumentar o bolo, né, e como dividir esse bolo. Eu vejo que, para que isso aconteça da melhor forma, eu entendo que tem que haver uma mudança, em primeiro lugar, de cultura dos nossos clubes. Porque a experiência tem mostrado que qualquer tentativa de união ou de discussão sempre tem alguns clubes que puxam mais a questão para o seu lado, né? É o que a gente já falou aqui em diversos episódios de farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Alguma coisa assim. Então, eu vejo assim, eu quero perceber, né, vocês que estão participando dessas reuniões, que existe realmente uma intenção clara dos clubes de não olharem mais tanto para dentro de cada um deles, de si, né, mas olharem para o produto, entender essa questão de que o produto precisa ser legal, né? Eu não consigo ainda ver e ter essa confiança, né, esse otimismo de que os clubes realmente estarão interessados e trabalhando para que se crie uma liga que seja melhor para todo mundo e não olhando para alguns interesses particulares. Você falou também da questão da La Liga e da Real Federação Espanhola de Futebol, né? Não sei como é que é a atuação exatamente da Federação da Espanha com a La Liga. Conheço razoavelmente bem a questão lá da Liga Portuguesa e da Federação Portuguesa de Futebol. Mas eu vejo que aqui no Brasil também a questão da CBF, né, é complicada. Eu acho que a CBF é uma das grandes responsáveis para que o produto do futebol brasileiro não seja tão interessante. A CBF convoca jogadores em data FIFA, a CBF tem um calendário inchado, a CBF prioriza coisas que hoje já não são tão interessantes para o grande público, né, como regionais, por exemplo, à exceção de São Paulo. Então, eu vejo que são tantas coisas que têm que ser trabalhadas e que têm que serem deixadas de lado por cada um dos clubes para o bem da liga e para o bem do produto, que eu vejo realmente que nós temos aí pela frente, né, um caminho muito longo e de desprendimento de cada um desses atores para que essa coisa funcione da melhor maneira possível. Não sei, né? Aí a pergunta que eu te faço, não sei se eu estou sendo pessimista demais, se eu estou olhando desconfiado demais para algumas coisas, mas gostaria muito de estar completamente errado e que o futebol brasileiro realmente estivesse interessado em criar um produto de verdade, uma coisa muito interessante, para que para cá viessem bons investidores, bons negócios, que se conseguisse manter os nossos atletas aqui por mais tempo, essas coisas que envolvem a profissionalização e o crescimento de um futebol no país. Inclusive melhorando o espetáculo, né? Porque a gente também precisa pensar nisso, né? Isso é produto, né? Apaixonado pelo futebol. E aí eu acho que essa ideia do Luiz vem muito de organizar a casinha aqui para ter algo lá na frente, né, Luiz? Mas isso é o produto, é o que a gente chama de produto, melhorar o produto. Melhorar o produto é tudo isso, inclusive que o Patrick citou, boas condições de estrutura, de estádio, de segurança, de gramados, de bons elencos, de clubes organizados, porque só assim a gente vai ter esse bom espetáculo que tu está falando. Sem dúvida.
pegando o teu ponto, eu vou comentar um pouquinho do que você falou aí, Luiz, mas pegando o teu ponto, né, eu brinco aqui, né, a gente tem a área que chama Sportainment, né, que é a junção de Sports e Entertainment. E eu falo, gente, mas cara, esse termo foi cunhado, né, mundialmente, só que o esporte ele cada vez mais é entretenimento, sempre foi e todo dia ele tem sido mais tratado como entretenimento. E, e os clubes hoje, né, essas plataformas, os MCOs estão falados, né, eles têm se tornado grandes centrais de mídia, né, com o consumidor, que é o torcedor, e muitas vezes até nem o torcedor fanático daquele clube, no centro, né, gerando aqui renda para todo esse mercado. Mas, Luiz, acho que você está permeado, né, de tudo que aconteceu até hoje, né, com todas essas tentativas, né? Não tira a tua razão de estar olhando sobre essa ótica, me permita aqui definir como copo, não vou dizer nem meio vazio, vai, mas um terço vazio ali, tá? E sim, né, como eu falei, um desses itens aqui é a CBF. E a CBF, ela tem um papel gigantesco aqui. Eu não tenho nem conhecimento profundo, tá, gente, para falar nada de CBF, né? O que a gente vê é uma instituição tradicionalíssima, né? Uma instituição enorme, é uma instituição que tem aqui muitas vezes tentado fazer o melhor para o futebol brasileiro e vai participar sim, tem que participar, porque em todos os lugares do mundo ela participa da gestão da liga de formas diferentes. A gente precisa chegar aqui como a gente chama, né, várias coisas a gente tropicaliza, né? A gente precisa chegar aqui no formato que funciona para o Brasil, né? É claro que benchmarks são importantes, né? A Liga, a Premier League são os dois que a gente mais usa, mas a gente precisa entender as entidades aqui e ver o que funciona para todos os stakeholders que vão estar envolvidos aqui. De novo, de tudo que a gente tem escutado e participado, são motivos para a gente ficar otimista na direção da forma que está indo. Assim. Eu acho que todos têm comentado que a gente nunca teve tão próximo, né, e a gente vê realmente as atitudes e está tudo muito racional, tal, assim, tipo, todo mundo fazendo muita conta, né? Quando que a gente, hoje saiu, né, num dos veículos aí de mídia, destrinchando, né, o que parece ter sido o que veio no estatuto. A gente não teve acesso ao estatuto, mas a gente conversa com muitos clubes aí, né? Então a gente tem uma boa ideia do que está no estatuto da Libra, né? Poxa, um detalhamento enorme, com contas, simulações, análise ali de cenários. Então é muito legal ver todo mundo opinando e de novo, querendo o melhor aí da Liga. E a CBF vai ser uma entidade importantíssima para isso e está sendo tratada como isso, e é legal ver isso. Todo mundo, vai, gente, vai. Todo mundo. Não, mas eu vou furar a fila aqui, para agradecer a resposta do Patrick, porque a minha questão foi justamente isso, eu concordo com essas coisas, é isso que eu quero, foi o que eu disse. E fico feliz de que quem está dentro do jogo, quem está participando dessas questões, se mostre otimista, né? Porque os cenários até então, que vieram a público, eles dão uma ideia de que, olha, esses caras, cada um cuida primeiro de si e depois vão cuidar do resto. Então, eu fico feliz que seja assim, né? E junta, né, este momento, né, com outro momento. Né? Uma coisa é a Liga, é o produto, é o negócio, né? É a CBF, e são os clubes, e junta com o momento da lei da Sociedade Anônima do Futebol, da reorganização dos clubes, da profissionalização dos clubes, né? De investimentos que vêm para uma, né, possível Libra, mas também para clubes que serão profissionalizados e que serão comprados integralmente ou só na operação do futebol. Então, são a ponta fundamental de uma liga, que são os clubes se profissionalizando e recebendo investimentos e se reorganizando, e, ao mesmo tempo, uma entidade que vai organizar e reunir todos eles. É isso que vai transformar o produto futebol como um todo, que é a soma disso tudo, no produto que a gente sonha inteiro e que o Brasil certamente tem condição de ter, pelo tamanho e pela qualidade do seu futebol. Patrick, eu queria fazer uma pergunta
O Luiz falou, né? O pirão. Como é que é, Luiz, a frase do pirão aí? Farinha pouco, o meu pirão primeiro, né? Farinha pouco é meu pirão primeiro. Como eu estou do lado dos clubes que tem farinha média, não é farinha pouca, mas também não é muita farinha, está numa farinha média. A questão do impasse dessa largada de uma liga brasileira está muito vinculada a essa questão, né? Tu falou até desse detalhamento das propostas, envolve a questão dos percentuais lá, 50% dividido por todos e 40 ou 30 performance esportiva e o demais por capacidade de engajamento de torcida. Para um especialista como é o teu caso, Patrick, eu queria te fazer a pergunta objetivamente. Para uma largada de liga, qual seria o melhor caminho? Qual seria a melhor largada, na tua opinião? Pô, Norton, você guardou a pergunta difícil aí para mim, cara. Não, vamos lá. Acho que tem algumas coisas que eu posso falar aqui, né? As grandes ligas no mundo, que são parâmetros aqui, são benchmarks, elas tendem, né? Elas trabalham mais com a estrutura 50, 25, 25, né? Como você bem colocou, 50% de forma igualitária, 25% como premiação pela posição no campeonato e 25% com alguma métrica de... Algumas ligas aqui, nesse outro 25%, variam muito, tá, as estruturas, né? E é onde tem um pouco mais de espaço para desenhar, porque premiação e igualitário, por definição, não tem que variar, mas a premiação dá para você, né, diluir um pouco mais, né, nos primeiros ou nos últimos, enfim, mas também aqui dá para a gente fazer boas comparações quanto a isso. Os últimos 25, né, que tem dois parâmetros na maioria das ligas: engajamento, né, e aqui engajamento, putz, é uma discussão enorme, porque entra tamanho de torcida, tem gente que fala em mídias sociais, e aí você pode ir também para o quanto o clube enche o estádio, né, e, enfim, tem muitas métricas aqui, em algumas ligas, né? E você tem o outro que é você ver como cada clube consegue potencializar o produto, né? E aí pode entrar desde qualidade do gramado até dentro do produto audiovisual, né? Como que, por exemplo, a câmera frontal, a qualidade do estádio na câmera frontal, tem alguns parâmetros como esses, tá? Em algumas ligas. Então, o 25% ou 30%, né? Como tem sido falado aqui no caso da Libra, ele é onde vai ter mais discussão, porque é onde tem espaço para ter mais discussão, tá, gente? Aqui são muitos fatores, tá, Norton, que envolvem essa discussão. Por quê? Porque é onde os clubes podem desenhar alguma coisa diferente, né? E aqui para o Brasil, é difícil a gente pegar casos lá de fora, apesar de terem bons benchmarks, porque o Brasil é diferente, né? O tipo de clubes aqui da Série A é diferente, a diferença entre os clubes é tudo diferente, né? O que é legal e é importante é ver que há diálogo e as pessoas estão tentando desenhar a melhor fórmula aqui para o Brasil. É isso que a gente vê. A gente não vê uma receita de bolo aqui, tá? Para definir esses 30% ou 25%, quais vão ser os parâmetros, né? De novo, o que a gente defende a todo momento é que esses parâmetros, sim, estejam sempre gerando o incentivo correto para que o produto seja valorizado, né? Então, isso, naturalmente, acaba caindo numa discussão de quanto cada clube vai acabar ficando com essa parcela desses 30% ou desses 25%. Né? E, de novo, a discussão aqui não pode ser, e é legal que a gente vê que não está sendo, porque eu quero mais, porque eu... não, vamos lá, como um todo, né? Como que está a distribuição desses recursos? A relação está X para Y. Isso faz sentido? Não faz? Vamos ajustar aqui? Não, então ajusta ali. A gente vê muito as pessoas falando dessa maneira, né? As pessoas que estão envolvidas. De novo, a gente não está contratado aqui para nada disso, né? A gente quer sim e tem tentado ajudar, tem participado de algumas conversas. Então, eu acho que é isso que eu posso te dizer, tá, Norton? São parâmetros que têm que ser desenhados ali, né? O estatuto, ao que parece, que tem comentário, saiu hoje numa reportagem super detalhada, né? Então também aqui não estou falando nada. Ele tem lá 5 parâmetros, né? Traz mídia social, torcida,
né, e algumas outras métricas que os clubes precisam debater para ver se isso é o melhor para todos os clubes, né? E, de novo, se isso não vai justamente ocasionar o que todo o trabalho que a Liga vem fazendo, que é não concentrar tanto em poucos players o dinheiro maior que é o de televisão. E eu te digo que tem uma discussão que é tão importante quanto, né, para não nivelar ou falar que é mais ou menos importante, que são os outros direitos comerciais, tá? Você tem vários outros direitos comerciais que vão passar a ter mais valor, né? Por quê? Porque a gente acha que, sob a ótica de liga, isso vai ser melhor negociado, vai ser potencializado, que hoje não estão sendo pouco discutidos, ou Patrick, evidenciados, vamos dizer assim. Discutidos eles estão sendo, mas evidenciados pouco. sobre isso, não seria um pouco dessa falta de cultura mesmo, né? Tu falasse aqui do modelo nosso, porque isso que tu está trazendo, ele é importante, mas na medida que os clubes não têm essa experiência, talvez eles não tenham essa visão e não se discutam tão profundamente essa questão dos direitos comerciais, né? A gente sabe que hoje o valor do Campeonato Brasileiro vendido para o exterior é irrisório. E como se pode alertar para isso que tu estás trazendo, que eu considero ótimo, que é a questão dos valores econômicos, né? Desfocando um pouco apenas da divisão percentual dos valores do direito de transmissão. Como pode os clubes se alertarem para isso? Tem alguns fatores daquilo que eu falei, né, no início lá do nosso papo, né? Todo o mercado acessório do futebol ele tem ganhado corpo e tem muito potencial, né? Então, e aí, mercados acessórios, eu vou falar aqui, né, do mercado de profissionais, né, de todos os dos negócios satélites ao futebol, né, que estão nesse mundo. Você tem já bons executivos, tá, gente? Você tem alguns bons profissionais envolvidos aqui, né? Você tem alguns dos presidentes eleitos dos clubes com visões muito interessantes e muito sólidas, assim. E outra, né? Como tem alguns competidores, amigos, né, de mercado nossos aqui, tentando ajudar empresas grandes, né, como a Álvares, e que, né, já conseguiram em diversos setores e estão agora nesse setor tentando ajudar, ajudando. Então, todo esse, aí vou usar a palavra do momento, esse ecossistema, Norton, ele está sendo potencializado com melhores profissionais, com melhores investidores, né? A SAF permitiu, né, que, um exemplo, é o John Textor. John Textor tem um clube na Inglaterra, ele sabe como funciona, né, a Premier League. Ele hoje, né, tem controle de uma SAF, né, que tem a relação direta com o Botafogo, né? Ele tem, para não me pegarem aqui pela palavra, né, mas ele é controlador da SAF Botafogo, né? Ele vai ter alguma opinião para contribuir na liga, né? E você vê que é um executivo, um empresário que tem um investimento num clube, numa outra liga, que está opinando. Então, isso, junto com vários outros profissionais que estão ajudando em toda essa construção, está gerando valor. Isso é a diferença, Luiz, naquilo que você estava falando, que a gente não teve em outros momentos, né? De novo, entra naquela espiral positiva que eu enxergo muito no mercado do futebol que a gente está vivendo. Legal. Vai lá, Norton. Não, eu vou mudar a pauta. Eu só vai mudar agora. a pauta. Eu ia mudar a pauta. Eu não sei se a chefe permite. Será que a chefe permite? A chefe ia mudar aqui também a pauta, porque então, foi uma pergunta difícil, aí eu ia dar uma suavizada. Mas deixa o Luiz aí chutar essa, já que eu acho que você está no tema ainda. Ô, Norton, eu te passei a bola, mas a chefe passou para mim, então azar. Jogada ensaiada, galera. Não, eu ia até fazer um comentário sobre a questão, já passou o assunto dos 50, 25, 25, 40, 30, 30, porque essa discussão houve lá atrás, de uma maneira grande, quando houve a questão da entrada da Turner no mercado, com o esporte interativo, a renovação do contrato com a Rede Globo, quando se implementou essa questão dos 40, 30, 30, houve uma discussão bem forte, e eu estava no meio dessa discussão. Eu era dirigente de um dos clubes e eu defendi 50, 25, 25, só faltou levar a peteleco na orelha. Valeu os 40, 30, 30 e
E um pouco da história do pirão, entendeu? Só deixa esse 30 aqui de engajamento, porque o meu engajamento é maior, coisa desse tipo, né? Não quero dividir um bolo igual com todo mundo, né? Dessa maneira. Teve um pouco dessa história. Mas eu disse que aqui ia mudar a pauta, porque você falou aí a questão de SAF, não sei se era para esse caminho que o Norton ia, né? Porque a Álvares, né, ela é uma empresa mundial, né, trabalha com diversas indústrias, está no mercado do esporte há uns 2 anos, mais ou menos, né? E ela fechou recentemente, né? Talvez eu não possa falar tudo sobre isso, né? Mas fechou recentemente um contrato com São Paulo de reorganização, de gestão, que envolve, entre outras coisas, né, não só a parte de gestão do São Paulo, mas também o valuation do São Paulo, né? O real valor do São Paulo Futebol Clube, e já, inclusive, fazendo essa avaliação do clube como um todo e também do seu futebol, né? E isso sinaliza para mim, né, claramente que já é uma preparação para uma possível SAF do São Paulo lá no futuro, né? Quanto é que vale o São Paulo como um todo, quanto é que vale a operação futebol, que é isso que as SAFs permitem fazer. O clube pode se transformar numa sociedade anônima como um todo, ou só repassar a operação do seu futebol, que é o que o Botafogo está fazendo, que o Cruzeiro fez com o Ronaldo. Então, eu acho que isso no São Paulo é uma coisa legal, né? O Cruzeiro e o Botafogo talvez tenham entrado na questão da SAF até por uma questão de urgência, por questão de uma dívida enorme, de precisar urgentemente de novos recursos e de um fôlego maior. O São Paulo, a exemplo de outros também, me parece que está fazendo o caminho certinho. Olha, vamos avaliar o São Paulo, vamos ver a gestão, vamos ver a questão de reestruturação, quanto que o nosso clube realmente vale, né? Quanto que vale o futebol do clube. Isto, para mim, é claramente a preparação para se transformar numa SAF neste modelo de cessão do departamento de futebol, né? E esse trabalho está sendo feito por vocês, né? Acredito que tem alguma coisa de NDA, né? de sigilo, de confidencialidade, mas é por aí mesmo. Isso seria uma preparação do São Paulo para se transformar numa SA, e esse caminho é o melhor caminho, eu acredito que seja, de se preparar para o futuro, para fazer o melhor, receber o melhor investimento da melhor maneira, no momento mais adequado. Bom, mas como você mesmo bem comentou, né? Claro que a gente aqui no caso de consultores, né? A gente tem sempre uma preocupação enorme aqui, né? Com falar dos nossos clientes, né? A gente precisa ter uma diligência muito grande, é uma preocupação muito grande. Então, o que eu posso falar aqui do caso São Paulo? O São Paulo está avaliando e nos contratou para isso as alternativas, né? Hoje tem muito se falado da SAF, tem muito se falado de diferentes alternativas, que é o que a lei traz, né? De reestruturação das suas dívidas, né? De captação de recursos, de como lidar com um potencial investidor, se ele for desejado e for tomada a decisão não só de se transformar em SAF, mas de vender uma participação da sua SAF, né? Porque são 2 decisões distintas, né? E o São Paulo está avaliando isso. Então, objetivamente, do São Paulo, o que eu posso dizer é que nós fomos contratados e estamos muito felizes de estar trabalhando lá com o clube para avaliar as alternativas e mostrar para o São Paulo onde está o valor e o que gera mais valor para o clube. Desculpa não poder entrar em muito detalhe, mas é isso que o clube está fazendo agora, para aí sim tomar uma boa decisão. E eu acho que isso que é legal e a gente tem que enfatizar, né? Tem clubes que, poucos, né? Mas tem poucos clubes que sequer estão avaliando, né? Eu diria até que a maioria dos clubes, pelo que a gente conversa, pelo menos uma reunião de conselho fez debatendo o assunto SAF. Então, a gente vê isso com bons olhos, porque foi para isso que a SAF foi construída. Antes que o Norton faça outra pergunta difícil, deixa eu dar uma aliviada aqui no Patrick. Vamos falar de entretenimento um pouquinho? Enquanto o Patrick pega um fôlego aqui, ó, porque eu queria saber, você falou aí, né, da junção do esporte, entretenimento, eu acho interessantíssimo. A gente falava no último episódio, minha filha tem 12 anos e não quer ir no futebol comigo, né? Eu adoro, enfim. E a gente estava falando das poucas alternativas, muitas vezes, que se tem de convencer essa galerinha nova, né,
a ir ao futebol, porque não tendo a bola rolando, o jogo, o resultado que a gente quer, vira tédio, como eles falam, né? Então, assim, quando é que nós vamos ter? A gente já percebe alguns clubes fazendo iniciativas legais, tentando atrair os jovens, as próprias mídias sociais hoje oferecem também coisas novas. Agora, quando é que a gente vai poder pensar, Patrick, em entretenimento de verdade, né? Que a gente vê assim numa NBA, quando a gente vai num jogo lá fora, que a gente se encanta com tudo e até esquece que tem jogo de basquete. Então, assim, o que você pensa hoje assim desse entretenimento nos clubes, nos jogos? A gente viu aí uma pandemia, parou a bola, não tinha mais nada, né? Até de receita. Como é que você está vendo aí esse cenário atual? Tem muita coisa acontecendo no que tange as outras receitas, né? Mas eu vou passar pela primeira parte da tua pergunta rapidinho, Eduardo, que é muito interessante, que é como as novas gerações, e essa nova geração que é muito mais rápida, muito mais dinâmica, né? Faz muita coisa ao mesmo tempo, quer tudo para ontem, não consegue esperar. De novo, isso é uma característica geracional, né? E quem provê entretenimento para os outros, né? E os clubes de futebol, sem dúvida nenhuma, provém, é, precisam estar atentos a isso, né? Isso é uma questão que a gente vem trazendo para os nossos clientes, né? Então, esse dinamismo dessa nova geração, ele precisa ser trabalhado. Então, desde uma equipe de gamers, de gaming, que alguns clubes estão criando, né? E a gente alerta para os nossos clientes, assim, isso não pode ser visto como uma mina de ouro, porque esse ainda é um mercado que ele por si só está se estruturando em como quem vai ganhar dinheiro nesse mercado. Você tem as desenvolvedoras, você tem alguns torneios, você tem alguns streamers, jogadores que estão se tornando centrais de mídia, né? Você pega o Fallen, Gaules a plataforma do Twitch, que é um negócio assim, incrível, né? Como ela está sendo utilizada de forma comercial, né? Mas as equipes de gamers, elas ainda não estão num estágio em que tem uma estrutura econômica por trás dela que gere muito valor. Então, nossa visão, o que a gente passa para os nossos clientes tem sim, né? E é legal estudar essa equipe de gamers, né? Mas isso não vai te trazer dinheiro no curtíssimo prazo, né? O que isso vai te trazer? Vai te trazer um maior engajamento, vai trazer uma parte da torcida que hoje está dedicando um tempo enorme na frente das telas, né? E não só telas de TV, né? Mas nos games, em você interagir, em você ter skins do seu time dentro dos jogos e dentro de metaverso, e aí você começa a entrar em toda essa história que é muito inovadora, né? Muita coisa acontecendo todo dia, e os clubes eles precisam estar preparados para lidar com essa nova geração. No limite, se todos os pais, avós, né, que levam, como você falou, né, a gente quer levar futebol, a gente quer levar ao estádio, porque fez muita parte da nossa infância, da nossa adolescência, né, de como nós fomos criados, não pode ser esse o único catalisador, né? A gente precisa gerar um interesse genuíno nessa geração, né? Então, muita coisa vem sendo discutida, né? Então, poxa, o futebol é um esporte que dura 2 horas, né? Mas, assim, poxa, você vai mexer no tempo que dura uma partida de futebol, né? Inimaginável. Mas estão pensando várias formas de você não ficar parado na frente da televisão 2 horas, né? Por quê? Porque a geração nova não faz isso. Ela fica com segunda, terceira tela, né? Ela está postando, ela está falando no WhatsApp, ela está jogando um joguinho e está assistindo o futebol, né? Então, a parte toda de apostas, a parte toda de fantasy game, tudo isso vai fazer com que o engajamento seja maior em algumas gerações, né? E que ela permaneça a mesma de gerações anteriores nas novas gerações. Parcerias com as empresas de mídia social, né? TikTok, o esporte, esse mercado precisa está sempre na fronteira nova. E aí os departamentos comerciais dos clubes vão ser muito importantes, os departamentos de inovação, de novos negócios, e é legal ver muitos clubes com esses departamentos já estruturados, né? Eu posso citar aqui, não é nosso cliente, mas a gente conversa lá com o pessoal, o Atlético Mineiro faz um trabalho legal nisso, né? E é destaque, não estou contando nenhuma novidade aqui, e vários outros clubes, inclusive clientes nossos, o Curitiba é nosso cliente, né? Acabou de lançar a sua equipe de gaming, está sendo um super sucesso. Curitiba é uma cidade que tem um envolvimento com essa parte de gaming muito forte.
Muita coisa acontecendo, Eduardo, e os clubes precisam dar muita atenção, não pela liquidez que eles vão ganhar agora, né? Não tem dinheiro na mesa agora, vou lançar NFT do meu clube, vou ganhar um monte de dinheiro. Não é para isso, gente. É para você estar no blockchain, para você entender como isso funciona, como que você vai prestar serviços ligados a um produto, a uma foto de um ídolo levantando uma taça, e a experiência de estar com um ídolo atual dentro do vestiário, num jogo importante. Tudo isso está conectado. Acho que é um pouco isso. Desculpa se eu não respondi uma parte da tua pergunta. Patrick, aqui nós do Golcast, quando discutimos as nossas pautas, surgiu a questão do Azuris. Que clube é esse que fez, né, uma campanha surpreendente na Copa do Brasil, foi eliminado agora recentemente, mas lutou bravamente contra o Bahia, foi eliminado nos pênaltis. E aí a gente foi atrás e descobriu, né, o Patrick, que é através da sua empresa, e aí já pegando a questão da SAF, né, tu não pudesse nos dar muitos detalhes sobre a questão do São Paulo, obviamente a gente entende, mas o Azuris é um exemplo de SAF no futebol brasileiro. Mas mais, e eu até anotei aqui a palavra, é uma ideia de uma plataforma multiclubes, porque a holding do Azuris também é dona e adquiriu um clube da segunda divisão do futebol português, o Mafra. E uma das questões envolvidas é justamente um dos nossos grandes méritos no futebol mundial. Nós somos desorganizados, desatualizados, etc., etc., mas ainda produzimos bons jogadores com grande valor. Então, dessa pergunta enorme que eu te fiz, eu queria que tu nos contasse para os ouvintes do Golcast essa experiência no Azuris e como é esse projeto de multiplataformas de clubes, enfim, esse novo negócio que envolve SAF, o mundo globalizado, o futebol internacional, as questões cada vez mais interligadas. Legal. O Azuri, nós temos um projeto que a gente tem muito, acima de qualquer coisa, muito, muito carinho aqui, porque a gente está junto, trabalhando dos sócios e dos executivos há cerca de 2 anos, né? E aí, enfim, até acho que a matéria que você citou, né, que saiu e falou bastante do nosso projeto lá com eles. A gente, no início de um projeto, né, isso é muito legal da Álvares, eu falo isso com muita felicidade, por estar tanto tempo aqui e ter ajudado a construir a empresa aqui no Brasil, a gente tem a flexibilidade muito grande de entender o momento do nosso cliente, como a gente pode ajudar e, naturalmente, como a gente vai ser remunerado, né? No caso do Azuris, a gente fez um acordo com eles, né, e acabou virando sócio minoritário, né? A gente tem uma participação muito pequena, até porque você vai falar, pô, mas não tem conflito com outros clubes e tal? Sim, mas a gente não participa, né, e não tem relevância nenhuma como sócio, né, nas decisões do clube e no dia a dia do clube. Então, a gente fica muito confortável que a gente não está exposto a conflitos aqui, e naquele momento a gente virou acionista do clube, prestando alguns serviços, né? A história da Azuris é muito, muito legal, porque ela começou como um projeto de clube formador, né, no interior, no sudoeste do Paraná, né, em um local onde o único clube que atingia num raio de 200 ou 300 quilômetros, se eu não estiver errado, era a Chapecoense, através de Chapecó, né? E numa região que você tem Pato Branco, uma cidade com um histórico de esporte muito grande, inclusive no futsal, né? E através de um dos sócios fundadores, e claro que tem um pouco disso também, que era da região, né? O projeto foi todo montado. Então, o CT foi construído ao longo de 2017, 2018, 2019 inaugurado, são 6 campos oficiais, tem tipos diferentes de campos, tem uma metodologia muito legal, que foi lançado inclusive um livro da metodologia de formação do Azuris, e a preocupação lá, e foi muito legal, a gente quis participar do projeto, né? A gente viu como um potencial enorme, porque a gente viu que todos estavam olhando para o longo prazo e querendo fazer, chegar lá na frente e ser o que é a vontade do Azuris ainda, ser o maior clube formador de atletas do Brasil. Tá? O projeto ele é, né, até um pouco megalomaníaco, mas a ideia é essa, né? A ideia é montar todo um processo de formação de jogadores e de cidadãos, né,
para fornecer esses atletas para os clubes, né? E aí, logo em seguida, veio a ideia de montar um MCO, né? Porque com o MCO você cria a esteira de formação e alocação dos atletas e dos ativos, né? E com isso você consegue deixar o valor dentro da sua estrutura, né? Ao invés de você vender para outro clube, o clube matura mais o jogador, né? O ativo vende para um outro clube, você está deixando dentro da sua estrutura, e o seu acionista na holding, como você falou, é quem está capturando esse valor no final do dia. Então, a aquisição do Mafra, e aí o nosso escopo de trabalho num primeiro momento foi mapear o mercado português. A gente ajudou a Azures, no primeiro momento, a negociar com um clube de Série A, tá, de Portugal, que a gente acabou quase fechando uma transação e não fechou a transação. E foi quando surgiu o negócio com o Mafra, e a gente acabou fechando um acordo com o Mafra e comprando, fazendo um aporte lá no Mafra, que hoje está na segunda divisão, e os planos são na próxima temporada ou nas 2 próximas temporadas fazer um investimento para investir para subir para a primeira liga de Portugal. E o Azures, felizmente, está por obrigação da Federação Paranaense, tá? A gente teve que criar o seu profissional, tá? O Azures conseguiu o selo de formador pela CBF, que não é um selo que todos os clubes, são 43 ou 44 clubes no Brasil que tem esse selo, então são poucos, porque é uma série de exigências que você precisa cumprir, tá? O Azures vai continuar sendo um clube formador, mesmo tendo um profissional que utiliza jogadores da base, né? Com o clube agora em Mafra, vai conseguir fazer negócios com um profissional do Azures aqui no Brasil e alocando esses profissionais no Mafra. E essa cadeia toda precisa funcionar. E hoje o Azures está já analisando no mercado novas transações a serem feitas aqui no Brasil e fora do Brasil. A ideia é ter mais alguns clubes formadores e mais alguns clubes vitrine para ter uma estrutura completa de diferentes clubes vitrines e diferentes clubes formadores em diferentes regiões. Mas, Patrick, só esse último ponto aí, que é bem interessante, nesse momento que a SAF começa a entrar com tudo no futebol brasileiro, e vocês com esse know-how, quando tu falas em vitrine em outros clubes, qual seria o tamanho desses clubes? Poderia-se investir em um clube de uma Série B, eventualmente até numa Série A, Série C? Vocês têm uma relação também com o Figueirense, que também virou uma SAF, depois tem todo um imbróglio jurídico lá. Como é essa visão aí da tua marca juntamente nesse processo aí, que eu gostei muito dessa plataforma multiclubes, né, que só fazendo um adendo aqui, copia, ou pelo menos tem uma linha como o Citigroup, né, que hoje é uma referência em termos de ter clubes espalhados pelo mundo inteiro. Não sei se o exemplo é ok, mas tu me corrija aí se não for. Não, legal. Primeiro, assim, são projetos diferentes, tá? Não, o projeto Figueirense é um projeto, do Azures é outro. Ele hoje, tirando qualquer relação de mercado que nós não estejamos envolvidos lá no futebol, que a gente basicamente não tem nenhum acesso, né? Não há comunicação aqui entre os projetos, tá? Eu vou usar da mesma resposta que eu usei para o Luiz, no caso do Azures, e o Azures está sim, né? Hoje você tem uma oportunidade de comprar uma SAF no Brasil, seja ela de primeira, segunda, terceira ou quarta divisão, e o Azures está sim avaliando se dentro da sua plataforma de MCO faz sentido ter um segundo clube aqui no Brasil. E é isso que a gente pode falar, né? Isso ainda não tem nenhum martelo batido, não tem nenhuma movimentação sendo feita, mas está analisando sim. Pode ser que seja um movimento interessante para o grupo, e se for, os investidores e os acionistas vão tomar a decisão de fazer. Mas sempre sob a ótica de montar, né, a esteira completa de formação e alocação de jogadores numa escala mundial. Foi exatamente assim, Patrick, que eu entendi a questão do Azures, né? O Azures ele nasceu em 2018, né? Foi fundado em 2018 e já nasce como uma empresa, mesmo que ainda eu não vou corrigir ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas é que o Azures ele ainda não é uma SAF, ele nasceu como um SA, de fato. Exatamente, ele nasce como uma empresa, ainda não havia a sociedade anônima, mas ele até usou a expressão aí longo prazo, né? E aí agora a Duda vai pegar no meu pé, né? Porque longo prazo, na minha cabeça, sempre vem uma questão muito importante de planejamento, de estratégia, que é de longo prazo por natureza. E isso está muito claro num clube que nasce empresa e que, por consequência, nasce
profissional e nasce com propósitos claros, ele sabe onde quer chegar. A questão do Azures não está centrada no resultado esportivo, né? Eu até li a respeito que, olha, a intenção não é nem sair da série D, talvez, né? O principal foco do clube é formação. E ele nasce dentro dessa plataforma de integração, com uma holding nos Estados Unidos, com um clube em Portugal, né? na Europa. E isso passa a ser muito interessante, porque, na minha maneira de pensar, eu posso estar errado, aí é o que tu vai explicar para a gente, essa questão de tu tem um clube nos Estados Unidos, cuja moeda é dólar, tu tem um clube em Portugal, que a moeda é euro, e a gente sabe que atletas vendidos, principalmente na Europa, eles são vendidos em outro nível, em outro patamar, com outro entendimento de valor, numa moeda muito mais forte, e talvez seja por aí até parte da estratégia, né, ter essa integração com clubes europeus ou com clubes americanos, para que tu consiga criar uma questão de negócios em moedas mais fortes ou por valores mais fortes. Acho que isso faz parte da estratégia de vocês, eu acho uma coisa super interessante. O Flamengo talvez tenha intenção de fazer coisa parecida com a aquisição de outro clube em Portugal também, né? Então, passa por aí também essa estratégia do clube de não se preocupar muito com a questão do resultado de campo e essas operações lá fora, justamente para tornar o negócio com maior valor. Acho que tem alguns comentários que eu preciso fazer aqui, Luiz, e excelente ponto você tocou, né? Essa questão da vontade desportiva, né? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito, 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 muito claro. Assim, a alocação de capital, de recursos do Azures, né, em determinados momentos, né, não vai ser como, por exemplo, o Bragantino, né, que comprou diversos jogadores e busca aí títulos, né? Quando a gente decide pelo orçamento e como alocar os recursos dos acionistas na plataforma da holding Azure, não é uma prioridade a gente montar grandes elencos para ser campeão das suas disputas, né? Mas todos os profissionais que estão lá trabalhando, jogadores, todo mundo que está envolvido no projeto, são de uma qualidade, tem mostrado, como mostraram ontem, anteontem, né? O objetivo é ganhar, e é todo mundo muito competitivo, né? E com uma folha, né, super reduzida e com um orçamento muito, 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 muito menor que o do Bahia, foi feito um excelente trabalho com pessoas competitivas que estão disputando um esporte. Então, assim, não é tanto que o Azures ele não tem a prioridade em ganhar. Eu tento sempre colocar de uma outra maneira, viu, Luiz? Porque isso é um assunto muito, muito, muito delicado, né? Porque o objetivo do Azures é sim ganhar. Né? Por quê? Porque você tem profissionais lá super qualificados que estão lutando todo dia por isso. Né? É uma estratégia da holding como um todo, né? Quando vai estudar onde direcionar seus recursos, né? Não montar times, né, com super orçamentos para ganhar as séries que disputa. Acho que é bem mais nessa linha. E sim, a conexão com outros clubes em diversos locais vai permitir que a alocação dos jogadores, né, seja feita de forma ótima para gerar valor para esses recursos que estão sendo investidos em toda a estrutura. Né? Então, o nosso objetivo é pegar um menino de 12 anos, 13 anos, trabalhar em toda a formação dele e conseguir vender ele, depois de todo um processo de transição, para fora do grupo, com 23, 24 anos, já formado, já desenvolvido, num mercado que vai pagar mais por esse profissional do que, ao invés do Azures, vender ele direto aqui do Brasil. Perfeito. Sobre essa questão dessa integração, né, do futebol, que o Luiz citou aí, dos clubes, né, que envolvem esse projeto, quem é o diretor técnico? Há uma figura que centraliza tecnicamente as decisões dos clubes ou cada um tem a sua, é descentralizado? Como é o modelo que vocês projetaram nessa questão? Por exemplo, o Mafra lá vai ter o seu caminho, está interligado como aqui ao time do oeste do Paraná? Qual é essa estrutura, Patrick?
a gente tem sócios, né? A gente não tem 100%, até porque nem poderia dos clubes, né? Nem do Azures, do Azures até poderia, né? Porque é um SA, mas do Mafra a gente não tem, do Azures a gente também não tem 100%, tem controle com maioria enorme, mas não tem 100%. Então, a gente precisa, sim, preservar o interesse desses acionistas que são diferentes. Então, os clubes em si, independentemente, têm que tomar a melhor decisão para eles, tá? O que muda quando você está dentro de uma estrutura multiclubes? É que você tem na estrutura da holding alguém olhando e tomando decisão pela holding no momento em que ela tem a opção de tomar essa decisão, o que é melhor para a holding, né? Então, se o Azures quiser alocar, porque é melhor para a holding, né, um atleta no Mafra, ele vai respeitar as condições de mercado. Se o Mafra não quiser, ou ele não for beneficiado, ou isoladamente ele não entender aquilo como uma boa alocação, ele vai ter o direito de questionar aquilo. Então, a decisão ela é tomada de forma conjunta, vamos dizer assim. E a gente tem uma central de inteligência na holding que ajuda a tomar as decisões dessa alocação de jogadores e ativos e recursos. Só para citar um dos acionistas, né, importante, é o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, que vai para a felicidade do Luiz Henrique para a 14ª final de Liga dos Campeões. Isso é importante, né? O Marcelo é uma referência no futebol mundial e é um dos acionistas desse projeto do Azures, né? Correto, Patrick? É isso, né? Correto, sim. Correto. Não sei se a nossa chefe, Eduardo Estreves... Está com aquela cara, aquele sorriso sacana, né, Luiz? Com aquela cara dizendo assim, que ficaríamos aqui conversando muito mais tempo. Tu viu, Patrick? Por isso eu já trago meu chazinho aqui, porque eles estouram o tempo, então eu já trago o chá aqui para me acalmar, entendeu? Como diriam... Ficar aqui no meu ouvido e tal. Eu estou à disposição de você. Como diria um apresentador gordinho de televisão, que fazia entrevistas, sabe Deus o que tem dentro dessa caneca. Se é chá mesmo. Se é chá mesmo, né? Aqui, ó, o meu é transparência. Né? Em breve, aqui também não dá para garantir nada, né, Luiz? Exato. Eu não sei, Eduardo, se tu tá lembrado, se tu ia comentar isso agora no encerramento. Não quero deixar passar um convite a quem está nos escutando, né, ou quem está nos vendo, né, a Álvares e Marçal, não com o Patrick, mas com dois colegas dele, com o Leonardo Coelho e com o Fred Lúcio, estarão na Confute Sul-Americana em julho, né, 14 e 15 de julho em São Paulo, são um dos patrocinadores, um dos apoiadores, falando sobre SAF, né, um painel de SAF. E é um prazer, né, falar sobre isso e fazer esse convite, porque a GoManage também é uma das patrocinadoras e apoiadoras desse evento, desse importante evento. Estaremos também tendo a oportunidade de ser um dos speakers, né, falando da questão de gestão, profissionalização, da educação corporativa. Então, teremos o prazer de nos encontrar lá e contribuir, né, com a melhoria disso que nós tantas vezes aqui chamamos de produto, né, do produto, que é o produto do futebol. Legal, vai ser um prazer estar junto de vocês lá no evento. É um evento que a gente também gosta muito e sabe que tem um valor enorme. Esse ano vai ser muito interessante. Estaremos todos. Eduardo estará lá, Norton Capel estará lá também. Olá. Nosso diretor ainda não confirmou presença, mas... Diretor é mascarada. Mascarada. Diretor. Mas ele falou que, no mínimo, estará de coração. Tomaremos um chazinho juntos. Tomaremos um chazinho. Para uma nova resenha, porque nesse momento eu preciso encerrar. Só vou fazer aqui um comentário, porque o Luiz disse assim... Agora a Duda vai brincar comigo, porque a gente fala que ele é o rei do planejamento. Todos nós aqui, Patrick, concordamos que um clube de futebol tem que ter gestão profissional, tem que ter organização, planejamento, transparência, mas o rei do planejamento é Luiz Henrique Nunes. E ele teve o prazer, assim como nós, de entrevistar aqui no Golcast o diretor de planejamento do Palmeiras, no episódio anterior. Então, você imagina isso. Até as perguntas do Norton foram planejadas, porque a gente não tinha como agir diferente. Quero comunicar aqui em primeira mão, para quem está nos vendo e nos ouvindo,
que acaba de ter o seu salário aumentado, Eduardo Stern. Ai, que maravilha! Eu vou terminar aqui meu chazinho. Depois desse o rei do planejamento. Fico feliz de eu ter participado desse momento, Luiz. Adorei, gente, adorei. Ô, Patrick, não existe rei de planejamento. Não existe. Existe planejamento. Né? O planejamento ele deve ser do conhecimento de todos, executado por todos, medido, gerido. Então, o rei chama-se resultado, lá na frente, de um planejamento bem feito e bem executado. Não existe rei para isso. Né? Eu posso ser chamado de um chato do planejamento, porque eu acho que para tudo... Não. Porque eu incomodo, tem que ter gente, tem que ter planejamento estratégico, e só planejamento estratégico também não serve para nada. Não, o Eduardo, não deixa ele voltar atrás, hein, com o que ele disse. Pelo amor de Deus, vamos encerrar deixa agora ele voltar para manter a palavra. Fica firme aí. Ô, Patrick, o Golcast, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se soltando aqui. Né? Eu participei durante quase 20 anos do mesmo movimento político de clube de futebol, junto com o Norton. Né? E eu falava demais nisso, e teve algum momento que assim, lá vem o Luiz Henrique falar disso de novo. Então, assim, deve ser chato com esse assunto. Mas o que eu estava dizendo é que é o seguinte: não basta ter planejamento estratégico. Planejamento estratégico, acredito até que todos têm. Né? Tem clube, inclusive o meu clube, né? Tem isso no estatuto. O estatuto diz que vocês têm que ter planejamento estratégico. Ele cumpre o estatuto. Eu não sei se executa. Muitos clubes têm o planejamento e colocam na gaveta. O importante não é o planejamento estratégico, o importante é a gestão estratégica, é gerir estrategicamente. E o planejamento é a ferramenta que tu tem na mão para gerir o clube estrategicamente. Né? Essa é a questão. Teremos muito assunto, né, Patrick, para a gente fazer essa resenha em São Paulo, lá na Confute, onde a Go Manage estará, onde nós estaremos, encontraremos o Patrick. Por enquanto, muito obrigada, Patrick, aí pela tua participação. Foi um prazer. Obrigado a vocês pela oportunidade, pela companhia aqui nesse papo maravilhoso. Muito legal, Patrick. gente. Obrigado. Valeu, foi ótimo. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Foi muito bom, e esse foi o nosso GoCast, o podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast Go Manage e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe o nosso conteúdo. Um beijo, a gente se vê.